O título da mensagem de hoje é Como Sair do Deserto. Amém? Fala comigo, como sair do deserto. Primeiro de tudo, para alguém sair do deserto, ela tem que entender que ela está no deserto. Amém? Não tem como você sair do deserto se você achar que você está no país das maravilhas, em Orlando. Então, para você sair do deserto, você tem que entender o que é um deserto. E você tem que ter a convicção de que você está no deserto. Segunda coisa, deserto faz parte da vida. Deserto faz parte da vida. O Senhor conduziu o povo a uma promessa passando por onde? Pelo deserto. Então nós entendemos que o deserto faz parte das promessas de Deus. Quando você receber uma promessa, ou quando você pedir algo de Deus, fique ciente de que você vai ter que passar pelo deserto. Mas a palavra do Senhor diz, não temas. Passarás pelo fogo, a chama não arderá em ti. Passarás pelas águas, mas elas não te afogarão. Porque eu, Senhor teu Deus, estou contigo, por onde quer que andares. Então nós temos uma promessa de que teremos que passar pelo deserto, mas nós não podemos temer. E uma das coisas que Deus cansa de dizer em sua palavra é: tem de bom ânimo, tem de bom, porque eu venci e vós. Vocês estão bons de Bíblia, glória a Deus. Estou pensando classinha de escola dominical. Põe uma estrelinha aí para cada um. Então nós precisamos entender que os desertos sempre vão acontecer. Porém, existem pessoas que saem do deserto e existem pessoas que morrem no deserto. Morrer no deserto, não estou falando de uma morte física. Eu estou falando daquele crente que usa aquele ditado: nadei, 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 nadei e morri na beira da praia. Esse é o tipo de pessoa que morre no deserto. A vida dela nunca sai daquele lugar. Porém, nós temos que entender, pessoas que não saem do deserto é porque saíram dos caminhos do Senhor. Hello? Pessoas que não saem do deserto é porque saíram dos caminhos do Senhor. Quando eu digo dos caminhos do Senhor, a Bíblia diz que quando o povo foi para o deserto, o Senhor, Ele mostrou uma nuvem e Ele disse assim: esta nuvem, quando andar, vocês também andem. O Senhor chegou para Josué e disse assim: Josué, siga minha arca. Aonde a minha arca andar, andai vós também. Se ela parar, pare vós também. E muitas vezes a arca para e nós continuamos andando. Galopando, é isso mesmo. Significa que existem momentos na vida que nós precisamos procurar a discernir se Deus mandou a gente andar ou se Deus mandou a gente parar. Porque senão, assisti um filme essa semana, muito rápido, e este filme relatava exatamente uma pessoa, uma mulher juntamente com seu filho, que ficou trancada dentro de um carro, e este carro era um carro de alta segurança, de maneira que ninguém poderia penetrar o carro de maneira alguma. E esta mulher, ela começou a ficar tão desesperada, andou errante pelo deserto, e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Então nós precisamos entender que os desertos, se nós não formos bem posicionados, bem direcionados, nós nos perdemos. Foi o caso de Agar e Ismael. Quando Abraão despede Agar e Ismael, diz a Bíblia que eles levaram um bocado de pão e um vaso de água, e acabou o pão e acabou a água, porque eles começaram a andar errantes no deserto, em círculos no deserto. Fala comigo, como sair do deserto. Vamos lá. Nós
precisamos entender que tudo que Deus faz e fala através da sua palavra é com o intuito. Primeiro, te preparar, te levantar, te fortalecer, para que você venha a ser tudo que Deus tem projetado para a sua vida nos céus. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua. A vontade de Deus só pode ser feita na minha vida quando eu renunciar à minha vontade. É uma oração muito simples, objetiva, mas nós precisamos entender: se eu quero o reino de Deus, eu tenho que largar o meu reino. Eu tenho que me prostrar para que role toda a coroa da minha vida. Por isso que em Israel, quando você vai na cidade de Davi, as igrejas antigamente tinham portas que chamava fundo de agulha, ou buraco de agulha, que é o qual o Senhor Jesus se referiu ao rico, que é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Irmãos, não existe um camelo passar no buraco de uma agulha, é questão de pensar. Não tem como, é impossível. Mas nem que se ele fizer esses regimes de hoje, o camelo não passa no buraco de uma agulha. Mas o que é o buraco de uma agulha? Aquela porta de diretoria de escola. Quem já foi para a diretoria de escola? Quem fez bagunça? Eu fiz, irmãos, eu fiz demais. Eu fui expulso da escola. Chamaram polícia para mim na escola. Mas eu me converti. Sou nova criatura. Hoje eu posso estudar em qualquer escola. Antes eu era um pitbull, hoje eu sou... Não precisa pegar pesado, Raquel. Ah, meu Deus do céu, vou até continuar a palavra. Então, o coelho, ó, tu pedi até de camelo para coelho. O camelo, para passar no buraco de uma agulha, estava falando da porta de baixo. E ali, nós passamos a entender que na cidade de Davi, as portas da igreja eram metade fechada em cima e metade aberta, para que a pessoa já entrasse de cabeça baixa. Qual a intenção disso? Reverenciar-se ao Senhor. Por quê? Porque, irmão, o rei, você nunca vai ver um rei de cabeça baixa, porque senão a sua coroa cai. Agora, por que a Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor? Está querendo dizer que até os anciões, os anjos, os querubins, os serufins, todos se prostram diante do Senhor para referenciar a glória de Deus. Sempre que nós nos humilhamos, nossas coroas caem. Acho que você não entendeu. Sempre que nós nos humilhamos diante do Senhor, nossas coroas caem. O reino de Deus só pode vir na minha vida e através da minha vida quando o meu reino cai. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim: a vida que eu vivo, não vivo mais, Cristo vive em mim. Estou morto com Cristo e ressuscitei em Cristo. Isso está falando de espiritual. Eu só posso herdar o manto de Jesus Cristo quando eu morro e ressuscito. Porque tem que passar pela cruz. Eu sei que é muito difícil ir para a cruz. O próprio Senhor Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha, mas a vontade do meu que estás nos céus. Deserto, cruz, faz parte da vontade do Pai. Por quê? Porque é ali que Deus vai fechar um ciclo na sua vida e vai abrir um novo, muito mais glorioso do que você possa imaginar. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Está chegando um novo tempo sobre a sua vida. Quem crê, diga amém, aplauda ao Senhor. Aplauda mais forte a Ele. Preste bem atenção. Jesus, quando Ele morreu na cruz, nós entendemos que dentro do templo existia um véu. Este véu, quem colocou foi o próprio Deus. Uma barreira
entre você e Deus, entre o homem e Deus. Mas ali, nós passamos a entender que tudo isso, Deus fez com propósito. O homem não poderia chegar diante de Deus de qualquer maneira. Por isso Deus coloca restrições. Por isso Deus coloca desertos. Por isso Deus permite certas coisas na nossa vida. Porque diz a Bíblia que nós somos um diamante. Mas como diamante, muitas vezes nós somos brutos. Não deixa de ser diamante, mas é um diamante bruto. Você sabia que antigamente portas de certos homens de muita posse eram cobertas de diamantes? Você sabia que as portas deles eram todas de diamantes? Por isso, a Bíblia diz assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Aonde que porta tem cabeça? Aonde que porta tem cabeça? Se a Bíblia diz que você é um diamante, o Senhor está falando com você. Ó porta, levantai as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Homem e mulher que levanta a cabeça e anda de cabeça erguida, Jesus entra e entra com muita glória e muita majestade. E o Senhor faz com que o nome dele seja glorificado na sua vida. E os teus inimigos terão que cair por terra, porque Deus é soberano e você é um diamante para ele. Ainda que seja bruto, mas o Senhor já tiver lapidado. Ainda que para muitos você não seja nada, mas para Deus você já é alguém formado, transformado, glorificado na terra. Este é o Deus a quem você serve. Abra a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 27. Não se preocupa não, daqui a pouco a gente chega em Reis. Ai, meu Deus. Capítulo 27, do versículo 50 a 54. Diz assim: e Jesus, versículo 50 do capítulo 27. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião, em que guardava Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Veja, a Bíblia está dizendo que o véu havia se rasgado, de alto a baixo. Agora, algo aqui me chama a atenção. Jesus, quando ele entregou o teu Espírito, ele disse: a minha vida ninguém tira, eu vou lá dou. Diz a Bíblia que quando o Senhor entregou o Espírito ao Pai, algo aconteceu. Os sepulcros se abriram, os mortos ressuscitaram, houve tremores de terra. Todos tiveram que reconhecer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Quando Jesus se entregou, quando ele entregou o seu Espírito, alguma coisa rompeu no mundo espiritual. Primeiro ponto. Quer sair do deserto? Morre. Só sai do deserto quem morre.
Porque se você continuar vivo no deserto, você vai andar pelos seus caminhos. E você vai continuar girando no deserto. Mas se você quiser chegar nas promessas de Deus, morre, ressuscite em Cristo, que Deus vai te mostrar um caminho reto e perfeito, que você não vai mais andar em círculo. Segunda coisa. Só depois que Jesus morreu, que os mortos ressuscitaram. Havia havido ressurreições antes, eu estou falando da morte. Eu estou falando da morte. Jesus em vida fez tudo. Mas a sua morte, quando ele morreu, muita coisa foi rompida no mundo espiritual. Tem muitas coisas que só vai romper na sua vida o dia que você entender o que é morte espiritual. E você decidir matar na sua vida todos os espias que te fazem ficar rodeando no deserto. Por quê? Porque Deus não projetou o homem para que ele pereça e viva no deserto. Deus projetou o homem para que ele passasse pelo deserto, mas vivesse e deleitasse nas promessas de Deus. O que Deus tem para você não é uma vida de sofrimento. O que Deus tem para você não é uma vida de amargura e de lutas. É mentira esse negócio de que eu vivi assim, eu sempre vou ser assim, eu vou morrer assim. Não! O que Deus tem para você é diferente. É diferente, ainda que foi com os teus antepassados, com você vai ser diferente. Você vai entrar em tudo que Deus te prometeu. Aplauda Ele. Preciso entender que estou no deserto e preciso ter a convicção de que eu não vou morrer no deserto. E quando eu tenho convicção, eu começo a lembrar das promessas de Deus, que é o que me fortalece, me dá ânimo. Ainda que tudo venha contrário, ainda que tempestade, ainda que os inimigos se levantem, ainda que o inferno se levante, Deus me prometeu, está escrito em sua palavra, eu vou passar por isso, eu vou vencer isso vai cair por terra, eu vou chegar no novo tempo, eu vou andar no novo nível de vida, isso vai ter que acontecer. Homem e mulher que tem convicção de quem é em Deus, diabo nenhum pode parar. Pelo contrário, é você quem para o diabo. Jesus disse assim: eis que foi me dado todo. Se Jesus tem todo o poder, escute isso. A gente precisa parar de falar que Satanás tem poder, não. Se Jesus tem todo o poder, Satanás não tem nenhum poder. Eu vou falar de novo. Se Jesus tem todo o poder, Satanás e o inferno não tem nenhum poder. Ele é mentiroso. Quem tem poder é aquele que habita em ti. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Viva debaixo de autoridade. Ande debaixo de autoridade, que você vai ter autoridade até mesmo sobre o inferno. Está entendendo? Fala comigo. Jesus tem todo o poder. O Senhor rasgou o véu de cima para baixo. O véu significa barreiras. O Senhor disse assim: as barreiras estão quebradas. Porém, já disse aqui antes que nós muitas vezes construímos véus de baixo para cima. Por que Jesus rasgou o véu de cima para baixo? Porque quem construiu foi Ele. Ele habita onde? Nos altos. Só Ele poderia rasgar aquele véu. E o véu significa restrições. Tem restrições que nós colocamos entre nós e Deus, que ninguém vai poder quebrar, só você. Vou falar de novo. Tem coisas na nossa vida, meus irmãos, que ninguém vai poder mudar, é só você. Ninguém vai poder tirar, é só você. Por isso que Deus disse assim: tirai o anátema do meio de vós. Quem é que tinha que tirar o anátema? Quem estava com Ele. Tem coisa na sua vida, meus irmãos, que te impede. Você está tão perto da promessa, você está tão perto de vencer, você está tão perto de entrar no novo tempo, mas infelizmente tem alguma coisa que você precisa tirar. E se você não tirar, o deserto vai se prolongar. E quem sofre é você. O povo de Deus vivia ouvindo Deus falar: vou colocar vocês numa terra que mana leite
Vou colocar vocês numa terra que mana leite. E o povo preferiu ficar no deserto tomando as águas de Mara, águas amargas. Eles chegaram numa fonte de água, que significa águas de Mara, que o lugar tinha um poço e essas águas eram, e não se podiam. Mas Deus foi tão maravilhoso que transformou a água amarga em água doce. No deserto tinha um maná. No deserto tinha o maná. Maná era provisão. Mas o que Deus tinha para o povo era abundância. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vai ouvindo, hein? O maná era provisão. Era naquela hora, naquele dia, o pão contado. Ele podia comer o tanto que quisesse, mas não podia guardar nenhum. Porque senão, estragava. E Deus disse assim, eu quero tirar vocês do deserto, quero levar vocês para Canaã. Por que o inimigo, ele tenta tanto investir num homem e numa mulher, para tentar parar este homem e uma mulher? Porque ele sabe que o que está proposto para você é algo sobrenatural. Amém. Não estou falando do céu, estou falando da terra. Amém. O diabo, João 10:10, o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. O diabo não pode roubar, matar e destruir nos céus. Amém. Oi? Não está falando dos céus, está falando da terra. Onde ele mata, rouba e destrói? Na terra. João 10:10, o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Ele não rouba, não mata e não destrói nos céus. Ele não pode nem entrar nos céus. Ele não pode nem chegar nos céus. E eu e você podemos, através de Jesus Cristo de Nazaré. Mas Jesus Cristo disse, eu vim para te dar vida e que a tenho em abundância. Deus não quer te dar provisão, Ele quer te dar abundância. Abundância de paz, abundância de saúde, abundância de alegria, abundância de filhos na presença do Senhor, abundância da presença de Deus, abundância dos milagres. Deus não quer que você viva debaixo de contra-gotas. Deus quer que você tenha abundância, porque Ele te chamou para você ser abençoador, canal de bênção. Através de você vão fluir os rios de Deus, e esses rios vão alcançar muitas vidas. Fala comigo, eu não sou um riacho, eu sou um rio. Daqui a pouco você vai entender o que você está falando. Vamos lá, Gênesis capítulo 4, versículo 7. Diz assim, se bem te fizerdes, não é certo que te serás aceito? Aqui está falando da história de Caim e Abel, quando Caim mata Abel. E se não fizerdes o bem, o pecado jaz à tua porta. E sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Em outras versões, o pecado está à porta do teu coração, cabe a ti. Cabe a ti. Sabe por que hoje o crente sofre muito? Porque não tem os frutos do Espírito Santo, não tem domínio próprio. Não tem domínio próprio. Escute isso. Domínio próprio, meus irmãos, é uma virtude que abundava em Jesus Cristo de Nazaré. E é por isso que ele não devia nada para ninguém. Porque ele tinha domínio próprio. E ali está dizendo, o pecado está à porta do teu coração, cabe a ti. Não vem com essa de que pastor pecou, caiu, adulterou, fez isso e aquilo, foi um descuido, não foi não. É porque estava na porta do coração e não dominou. Não dominou. Não vem com essa de que eu xinguei, eu falei, porque eu estou acostumado, porque meu pai, porque tem uma raiz, tem nada. É porque você não quer dominar. Não vem com essa de que a carne é fraca, não. É fraca porque você está debaixo do domínio do pecado. Porque o dia que o Espírito Santo de Deus entrar dentro de você, te batizar com fogo e tomar conta da tua vida, você nunca mais vai ficar fraco. O pecado está à porta do teu coração, cabe a ti. Jesus, ele está falando para quem? Para o pastor, para o padre? Hã? Ele está falando o quê? Para quem está rodeando o pecado está
Por isso que a Bíblia diz assim, irmãos, a gente tem que aprender muito com José, viu? A Bíblia diz assim, que José, ele fugia, ele corria da aparência do mal. A aparência do mal significa aquilo que parece ser o mal. Não é aquela mulher que já vem toda pelada na sua frente, aquele homem que já vem todo sem camisa na sua frente, você fala, parece que é o mal, né? Parece que é o mal. Claro que é! É o capeta, claro que é! O que Deus está dizendo é tudo aquilo que parece. Não espera ter convicção que é. Hello? É, gente. E tem uns crentes que infelizmente ficam ainda, eu sou forte. Eu vou ver até onde eu aguento. Vai pro calabouço. Fugir da aparência. A aparência do mal não é propriamente o mal dito. Não é maldito, não. O mal de verdade. A aparência do mal é tudo aquilo que parece. Parece. Sabe por que José não adulterou? Sabe por quê? Porque ele correu. Ele correu. Ele tinha temor a Deus. A mulher parecia uma cobra, uma serpente. Encurvando-se na frente dele, dançando aquelas danças do ventre. Irmãos, tinha muito isso naquela época. Glória a Deus, deixa, pode ficar em paz. Só que José falou assim, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. E José saiu correndo. Devem ter chamado ele de gay, de homossexual, devem ter chamado ele de tudo quanto é nome. Mas ele falou assim, eu não quebro a minha aliança com Deus. Eu não quebro o voto que eu tenho com meu Deus. Eu não quebro o que Deus fez por mim na cruz. Fugir de toda aparência. Se bem fizerdes, não é certo que serás aceito? E se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ei, está dizendo do seu desejo, está dizendo da sua fraqueza, está dizendo do seu pecado. Não adianta você culpar a igreja, não adianta você culpar o pastor, não adianta você culpar a América, não adianta você culpar o presidente, não adianta você culpar o pai, a mãe, o irmão, a irmã. A Bíblia diz que tem que perdoar, perdoa! A Bíblia diz que você tem que realmente andar para frente, esquecer o que ficou para trás, começar uma nova vida, faça. É com você que Deus está falando. O pecado está à porta do teu coração. Cabe a ti. Fala comigo, cabe a mim. Fala de novo, cabe a mim. Faz um ato profético aí. Pega uma. Quem sabe que é mineiro? Já viu como mineiro comendo comida de vez em quando? No passado, fazia um montinho assim, ó. E minha avó uma vez fez isso na minha frente. E a gordura escorria nos dedos. Toma, filhinha. Eu falei, de jeito nenhum. Então faz um punhado mineiro aí. Eu sou mineiro, irmãos. Não fica bravo não, tá, os mineirinhos? Eu sou mineiro. Põe a mão na cabeça, faz assim. Muda a cabecinha. Eu preciso sair do deserto. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Tem muita coisa pela frente ainda. O inimigo, ele nunca vai tentar parar quem está parado. Oi? O inimigo nunca vai tentar parar quem está parado. Ele sempre vai parar quem está indo em rumo às promessas de Deus. Ele sempre vai tentar parar quem está indo, andando e avançando para o alvo. E olha, isso aconteceu com muitos profetas na palavra. O inimigo, se puder, ele mata você. Ele só não te mata porque você tem a marca do sangue de Jesus na tua testa. E quando o diabo chega perto, Jesus grita do alto e fala, neste você não toca. Este é parte do meu plano. Ele é parte da minha promessa. E ninguém vai matar os meus planos na terra dos viventes. Aplauda o Senhor. Oh glória. Se você tem alguém na tua casa que está perdido, pode ter certeza, um dia vai se achar, porque tem a marca do sangue do Cordeiro, e é parte da promessa de Deus. Oh glória! Ele sabe, o inimigo sabe o que Deus tem prometido para você.
E muitas vezes você não sabe. Muitas vezes somos como aquele pastor Reinhard Bonnke, aquele homem que lutou por uma igrejinha pequena que seu pai deixou. E o Senhor queria levar este homem às nações aonde ele pregaria para 5, 7, 8 milhões de pessoas. Você quer alcançar os sonhos de Deus? Deixa os teus de lado. Porque se os teus forem de Deus, pode ter certeza, Deus vai ressuscitá-los, vai trazer e vai preparar um caminho para que ele aconteça. Você quer alcançar os sonhos de Deus? Deixa o seu de lado. Você quer alcançar o reino de Deus? Deixa o seu de lado. Você quer fazer a vontade do Pai? Deixa a tua de lado. Uma coisa eu te garanto, virá sobre ti uma unção, uma autoridade, um poder, e Deus vai fazer de você o referencial da glória de Deus. Aonde você for, todos verão que você é servo e serva de Deus. Este é o Deus a quem servimos. O inimigo sabe que se ele parar você, ele vai fazer de você um escravo para perecer no deserto. Mas deserto não é o teu lugar. Fala comigo, deserto não é o meu lugar. Fala de novo, deserto não é o meu lugar. Fala de novo, ressurreição, deserto não é o meu lugar. Oh glória, amém? Deixa ele falar. É isso mesmo, proclama a palavra do Senhor. Inculca na tua cabeça e profetiza. Porque é chegado um novo tempo sobre ti, sobre toda a tua casa. Este ano ainda, você vai ver uma glória como nunca antes sobre a tua vida. Sobre os teus planos, sobre os teus sonhos. Os projetos de Deus jamais serão frustrados. Abre-se um céu sobre a tua vida, que toda nuvem de bronze será quebrada. E que venha o reino do Pai, como uma chuva sobre a ti, igreja. Quem crê, diga amém. Primeiro, o povo perecia no deserto quando saía da presença de Deus. Você quer andar em círculo? Sai debaixo da onipotente mão do Senhor. Com Cristo no barco tudo vai? Muito bem. Com Cristo no barco tudo vai? Muito bem. Sem Cristo no barco, ele afunda. Ele afunda. Eu não sei o que é afundar para você. Mas tem gente que já está com barca afundada há muito tempo e acha que está no topo do mar. Eu sei de uma coisa. Que Jesus, ele jamais se deixará escarnecer o seu nome e tudo que ele fez na cruz. Por amor a você. Ele morreu. Ressuscitou. E ele disse assim, eu vou para o meu Pai, mas eu vos não deixarei. Você nunca está sozinho. Deus sempre estará contigo. Seja lá o pior problema que você possa enfrentar na sua vida, o Senhor vai estar com você. Saiba de uma coisa, quando você enfrentar as suas maiores guerras, as suas maiores lutas, é sinal de que está para chegar às suas maiores vitórias. O dia que você enfrentar o maior deserto da tua vida, é porque está para chegar a maior promessa que Deus tem para ti. Pega tudo isso como sinal de Deus, pega tudo isso como degrau e suba nas regiões celestiais, porque ali está proposto toda sorte de bênção para você. E o que Deus tem preparado para você, não tem inferno, não tem homem, não tem nação, não tem nada que possa roubar. O dia que Deus quiser bater o martelo em teu favor, Ele bate, e não tem juiz que possa falar o contrário, porque o justo juiz é aquele que cuida de ti. Amém, igreja? Oh glória! Abra a Bíblia. 2 Reis, falei que a gente ia chegar lá? Aleluia. Esse meu Elias, esse meu bem. Irmãos, calma, é porque a esposa dele chama ele de bem, tá? 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 a 9, diz assim: E sucedeu, quando o Senhor estava para levar Elias num redemoinho nos céus, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a... Porém Eliseu disse, vive o Senhor, vive a tua alma que não te deixarei. E assim foram a Betel. Interessante, né? Elias era quem? Era o Senhor, era o profeta. Ele era o boss, ele era o que mandava, ele era o chefe. Eliseu era quem? Servo. Era o aluno. Estava aprendendo. Ninguém vem ser professor sem ser primeiro.
Ninguém é professor sem ser primeiro. E tem gente que não quer ser aluno para ser professor. Como diz a pastora Sara Shiva, eu chamo isso de speed burrice. Acho que engana todo mundo. Mas infelizmente, esse tipo de pessoa só engana ele próprio. Ou ela própria. Porque a Deus ninguém engana. Interessante. Elias chega e diz assim, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu disse assim, de jeito nenhum. Olha só a audácia do servo. Ô glória! Olha só a audácia do servo. De jeito nenhum, vive o Senhor, que eu não te deixarei. Elias contestou? Elias falou alguma coisa de volta? O que Elias fez? Vamos embora. Por que Elias fez isso? Porque ele viu em Eliseu. Ele viu em Eliseu uma sede de querer ser quem Elias era. Fica aqui que o Senhor me enviou a Betel. Jamais eu não te deixarei. Eu irei contigo. E assim foram ambos a Betel. E os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o seu Senhor sobre a sua cabeça? E ele disse, sei sim, também o sei. Calai-vos. Calai-vos. Que esse negócio é meu com Deus. Sempre que você entra num ciclo, num novo nível com Deus, a multidão vai querer falar. Todo mundo vai querer falar. Mas você tem que falar para essas vozes, calai-vos. Calai-vos. Fazer calar todas as vozes que são contrários aos projetos de Deus na sua vida, porque caso contrário, você não sai do deserto. E não se preocupe com o homem, irmãos. Não se preocupe com o homem. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, antes agradar a Deus do que aos homens. Se você agradar a Deus, você tem tudo. Se você agradar aos homens, você perde a Deus e perde tudo. Entendeu? Por isso que meu negócio é com Deus. Sabe por quê? Porque quem tem Deus tem tudo. Dá uma cutucada no seu irmão e fala, seja inteligente. Eu gosto desse povo. Presta atenção. Quarto. Então Elias lhe disse, Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porque ele disse, vive o Senhor, e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim foram juntos a Jericó. Então os filhos dos profetas estavam em Jericó, chegaram a Eliseu e disseram, sabeis que o Senhor hoje tomará o seu Senhor por sua cabeça? Ele disse, sabeis sim, bem o sei, calai-vos. Tobias e Sambalate sempre vai aparecer na vida dos Neemias. Mas Neemias tem que ser como Josué, um cara de ânimo, um cara posicionado, e dizer assim, eu não tenho tempo para Tobias e Sambalate, quem quiser ir comigo vai, quem não quiser some, desaparece. Eu vou construir o muro que Deus me mandou construir, eu vou fazer a cidade santa que Deus mandou fazer, eu vou libertar os cativos, eu vou salvar almas, e nada vai poder me deter. Assim dizia Neemias. E aqui estava dizendo Eliseu, calai-vos. Calai-vos, espias, eu não quero ouvir as vozes de vocês, porque vocês não vão contaminar a convicção de quem eu sou em Deus. É isso que o espia faz, ele tenta contaminar as verdades de Deus na sua vida. As dúvidas, será que Deus me ama mesmo? Será que eu sou servo? Será que eu sou serva? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou salvo? Será? Dúvidas. Calai-vos. Calai-vos todos vocês, porque a Bíblia diz que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, eu não ando mais segundo a carne, eu ando segundo o Espírito, então eu sou salvo. Calai-vos. Fale comigo, calai-vos, inferno. Calai-vos. Olha, eu sou projeto de Deus, eu já dei certo. Fala, calai-vos. Não é para você sair falando para todo mundo na rua, não. É só para os demônios, os infernos. E ali, 6. E Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixaria. Ambos foram juntos. Preste atenção. Eu vou
praticamente resumir algumas coisas aqui, só para a gente adiantar. Betel significa casa de Deus, lugar de sacrifício, lugar de adoração, lugar de ouvir Deus, lugar de renúncia. Se você for lá em Gênesis capítulo 28, de 18 a 22, você vai ver que Abraão levantou o primeiro altar de adoração. Betel. Juízes 20, 18, 26 e 27. Ali, o povo está diante do Senhor e o Senhor dá uma direção sobre a arca. E começa a dizer e dar instruções. Só se movem quando a arca se mover. E ali o Senhor disse: santificai-vos hoje. Santificai-vos hoje, para que amanhã o Senhor possa fazer maravilhas no meio de vós. Se você quer e está esperando algo da parte de Deus, santifica-te hoje. Santifica-te hoje. Sem santidade, ninguém, nenhum pastor, nenhum querubim, nenhum serafim, nenhum vice-anjo, nenhum vice-apóstolo, nenhum vice não sei o que das quantas, verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se você tem algo preso no mundo espiritual, se você está esperando algo da parte de Deus, faça voto com Deus. Faça voto com Deus, porque Betel, casa de Deus, é lugar de voto. Quero te dizer mais. Quando você fizer um voto com Deus, nós acabamos de terminar hoje um jejum de 21 dias, meia-noite nós terminamos hoje. Meia-noite terminamos hoje. Você pode ter certeza. Escute isso. Deus me falou aqui hoje, aqui. Da mesma maneira que Daniel, suas orações demoraram 21 dias para ser respondidas. Foi 21? Amém? Presta atenção nisso. Hoje se completa 21 dias. O Senhor manda dizer que muitas coisas foram rompidas na vida de muitos aqui hoje. Nessa igreja, na sua família, na tua casa. Este jejum rompeu muita coisa! Se você quer, aplauda ao Senhor! Oh, glória! Se você quer que Deus faça maravilhas na tua vida, santifica-te hoje. E olha, não vai demorar 1 mês, nem 6, nem 7 meses, não. Se você se santificar hoje, se você fizer um voto hoje, amanhã você já vai ver sinais de maravilhas na tua vida. Nós estamos falando de Betel, casa do Pai, lugar de conserto, lugar de voto. Quando você fizer um voto com Deus, Satanás vai querer acabar com você, ele vai querer te matar. Sabe por quê? Porque ele sabe, se ele fazer um homem romper o seu voto, ele rompe com as promessas. Escute isso. Ele sabe que se ele fizer um homem e uma mulher romper o voto, ele rompe com as promessas. E vou te dizer mais, escute bem. Salomão, quando ele pede a Deus sabedoria, Deus fala assim: Salomão, porque você não me pediu dinheiro, nem carro, nem riqueza, eu vou te dar sabedoria, carro, riqueza, mulher, tudo que você não queria e tudo que você queria. Quando Deus, ele encontra um fiel na terra, que faz um voto e cumpre, você não só ganha aquilo que o voto era prometido a ti, você ganha muito mais. O céu se abre. E as bênçãos se alinham, e uma chuva serode e temporã vem sobre a sua vida. E o diabo e o inferno tem que reconhecer que você é servo de Deus e você tem autoridade. Aplauda ao Senhor! Oh, glória! Betel! Daniel. Eles estavam doidos para fazer Daniel quebrar o voto dele. No nome de Jesus vai ser assim na sua vida também, vai ser assim na sua também, vai ser assim na sua também, vai ser na vida de todos nós. Não importa, irmão, se o inferno se levantar, se o diabo se levantar, é sinal de que você não está parado, você está andando em rumo às promessas de Deus. Porque Satanás não tenta parar quem está parado, ele tenta parar quem está andando. E Daniel andava.
e andava, e orava, e jejuava, e buscava a face do Senhor. E todo mundo ficou indignado. Irmãos, os que andavam com Daniel, os que estavam lado a lado com Daniel, os que estavam na casa junto com Daniel, começaram a poder se mover contra a vida de Daniel. Não vai ser diferente na sua vida. Satanás não vai levantar um desconhecido para mexer com você. Satanás não vai levantar uma pessoa que te odeia para poder marcar você, não. Ele vai levantar uma pessoa que está do seu lado, que te ama, que muitas vezes anda com você, trair sua confiança. Sabe por quê? Porque ele vai tentar te parar. Mas Daniel lhe disse assim: vocês podem fazer a lei que for, vocês podem levantar o altar que for, eu não vou deixar de adorar o meu Deus. Mas se a partir de hoje você orar, Daniel, você vai ser digno de morte, você vai morrer. Eu posso desagradar aos homens, mas eu não posso desagradar o meu Deus. Eu posso quebrar a palavra do homem, mas eu não posso quebrar o voto que eu tenho com o meu Deus. Ainda que esteja proposto para a minha cova dos leões, eu irei morar nos céus. Eu sei de uma coisa, que o meu Deus vive, o meu Redentor vive. E ali Daniel orava e buscava o Senhor, e falaram assim: olha, rei, este homem é digno de morte, ele quebrou o seu voto. Oh, Daniel, por que você fez isso? No coração do rei estava isso. Por quê? Eu não queria, mas agora eu tenho que jogar no calabouço. Eu tenho que te jogar na cova dos leões. Pode mandar, rei, não tem problema. Porque a Bíblia diz que se eu passar pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. O meu Deus está contigo. Eu não posso quebrar o meu voto com Deus. E diz a Bíblia que os leões serviram de travesseiro para Daniel. Se você acha que você tem um sofá maravilhoso, eu acho que você não sabe o que é sofá. Barba de leão, cabelo de leão. E ali naquele momento o leão da tribo de Judá andando junto com ele e falava assim: Daniel, você é fiel comigo, eu serei contigo. Deleita-te na minha presença, senta na mesa porque eu vou ser contigo. Esses leões não te farão mal algum. Sabe por que os leões não comeram Daniel? Porque Daniel estava em espírito e não estava na carne. Crente que anda na carne é comido pelo leão. Ele tinha cheiro de presença de Deus, ele tinha cheiro do Espírito Santo de Deus. Daniel, ele estava exalando a presença de Deus. De repente, Sadraque, Mesaque e Abednego também é colocado no meio do pacote e fala assim: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, você tem que comer do manjar dos reis. Não, eu não vou contaminar a aliança que eu tenho com meu Deus. Eu não vou quebrar o propósito que eu tenho com meu Deus. Eu não vou parar a fé que eu tenho no meu Deus. Por causa de espias. Ah, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês vão ter que ser mortos, jogados na fornalha. Pode jogar, pode mandar, pode levar, porque eu sei que o meu Redentor vive, ele está com os braços abertos me esperando. Se eu morrer hoje é lucro, eu vou para o céu. Mais interessante, Sadraque, Mesaque e Abednego nem cheirou a queimado, mas as pessoas que carregaram eles até a porta da fornalha morreram esturricados. E assim serão verdadeiramente os teus inimigos. Eles podem tentar contra ti, mas eu digo para você: se você tem um voto com Deus, se você tem uma aliança com Deus, você está dentro de uma bolha inquebrável. O maligno não pode te tocar. Por isso a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Igreja do Senhor, aplauda o Senhor. Aplauda mais forte, ele é digno. Segunda etapa, Deus chega através de Elias e fala assim: Eliseu, o Senhor me mandou a Jericó. Deixa eu te dizer uma coisa, você sabe qual é o significado de Jericó? Lugar das fragrâncias. É onde eu sempre digo: nem tudo que reluz é fragrância, é um cheiro de perfume doce. Mas por quê? Escute isso, guarda isso no seu coração e não esqueça nunca mais. Jericó era um lugar forte. Isso significava fortaleza, só que ali era um lugar de maldições. Tem muita gente que está preso em fortalezas de maldições. Interessante, por que Deus mandou Elias em Jericó? Por que Deus chega e fala assim: Elias, vai para Jericó? E Eliseu diz assim: eu vou junto com você. Aonde você for, eu irei. Eu não te deixarei. Jericó, tudo que tinha em Jericó era anátema, era maldito, era amaldiçoado.
Você quer sair do deserto? Vai em Jericó. Pastor, o senhor está louco? Estou. Porque quem deixou uma unha na mão de Faraó tem que ir lá e buscar, porque a unha é sua. Eu não posso tirar a sua unha. Moisés chega para Faraó e diz assim: liberta todo o meu povo, que a gente vai ter que adorar o Senhor. Me dá tudo, me dá os tesouros, os cabritos, os carneiros, me dá tudo que tem aqui. Não, pode ir, deixa as crianças. Não, nem as crianças vão ficar. Não, pode ir, deixa aqui os velhos. Não vai ficar ninguém, tem que ir todo mundo, porque a gente não sabe com o que a gente tem que adorar o Senhor. Se Deus pedir os homens têm que estar lá. Se Deus pedir as crianças têm que estar lá. Se Deus pedir os carneiros, tem que estar lá, tem que ir tudo conosco. E pode me dar até o ouro. E ele termina dizendo assim: nem uma unha, Faraó, ficará nas tuas mãos. Sabe por quê? Unha tem DNA, tem vida, tem o seu nome, tem a sua digital. Eu não estou falando na ciência lógica, eu estou falando do corpo humano. Você precisa ir a Jericó. Tem muita gente que quer ir direto para Canaã e não quer passar em Jericó. Jericó é lugar de confronto. Jericó é lugar que você se espelha diante da palavra, você é confrontado e você entende quem você é diante de Deus. O importante não é reconhecer somente, o importante é largar. Jericó. Por que Deus manda a gente justo para Jericó? Porque Jericó é o lugar que muitas vezes nós estamos presos por fortalezas espirituais. E essas maldições nos alcançam enquanto nós não formos lá. A Bíblia diz que sempre que um homem, uma mulher, Abraão, Elias e muitos outros erraram o caminho, Deus chegou para eles e disse o quê? Fazei o caminho? De volta. A gente tem que voltar. Tem que tirar das mãos do inimigo. Irmãos, se você já tratou com o judiciário no Brasil? Você teve que mandar uma procuração? Se teve, você vai entender o que eu estou falando. Ou então você esteve no Brasil, entregou uma procuração na mão do advogado para trabalhar em seu favor, ao seu respeito? Você veio para a América e deixou aquela procuração lá, esqueceu ela lá. Ela existe ou não existe? Existe. O advogado tem direito ou não tem direito de mexer com a sua vida? Assim é o mundo espiritual para quem tem unha em Jericó. É por isso que muitas vezes nada e morre na beira da praia. É por isso que muitas vezes falo, quanto mais eu oro, mais sobração aos que falam, porque eu não falo isso. É por isso que muitas vezes parece que tudo vai dar certo e daqui a pouco dá tudo. Ainda tem unha em Jericó. E nós estamos vivendo um tempo que o Senhor está remindo os tempos. Aquilo que demorava 10 anos pode acontecer em 1 mês na sua vida, desde que você tire a unha que está em Jericó. Não avoide Jericó, vai lá e arranca das mãos de Satanás tudo que é teu, porque é chegado o tempo da restituição do Senhor na tua vida, na tua casa, na igreja, nessa nação e em todo lugar onde pisarmos as plantas dos nossos pés. É chegado o reino de Deus. Ô glória! Fala para o seu irmão da esquerda, da direita, acabou não, aperta o cinto. Terceira etapa, Rio Jordão. Fala comigo, Rio Jordão. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 6. Elias disse, peço-te, ficai aqui porque o Senhor me enviou. Mas ele disse, vive o Senhor a tua alma que eu não te deixarei. Rio Jordão, no hebraico significa o rio que desce. Rio Jordão, no hebraico significa que é o rio que desce. Pastor, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. A gente precisa entender os símbolos espirituais. Nós precisamos entender, muitas vezes, as vírgulas da Bíblia. Rio Jordão. É o rio que desce. Você já viu o rio subir? Mas você vai entender daqui a pouco. Põe a mãozinha no coração, põe. Fala assim, alma
Aquieta-te e espera o pastor. Rio Jordão é o rio que desce. Realmente, não existe rio que sobe. Agora, nós não podemos esquecer que diversas passagens da Bíblia, Deus refere a sua glória como o quê? Rios. Nós não podemos esquecer que em diversas passagens da Bíblia, Deus refere a sua presença como o quê? Rios. Nós não podemos esquecer também que se refere em sua palavra, rios como provisões. Rios que curam, rios que saram. Tudo isso vem de onde? Tudo isso vem de onde? Do trono de Deus. Significa que nós não somos as águas. Alô? Nós não somos as águas. Nós só somos o canal do rio. E as águas de Deus só vêm sobre os rios que descem. O que significa isso? Quem se humilha diante do Senhor. Aqueles que se humilhar serão? Descer significa se humilhar. Naamã teve que descer aonde? No Rio Jordão. E quando ele se humilhou, o que ele recebeu? A cura, porque o rio de Deus veio. Por isso que está falando que Jordão é o lugar de encontro, é o lugar de confronto, é o lugar de decisões. O povo de Israel ficou parado aonde? No Rio Jordão. Ali eles tiveram que fazer o quê? Começaram a questionar e falar com Moisés. Moisés foi falar com Deus. E Deus falou: Moisés, agora não é hora de falar, agora não é hora de conversar, agora não é hora de orar, agora não é hora de interceder, agora não é hora de você ficar falando nem em línguas, Moisés. É hora de agir. Lugar de decisões. Só atravessa o Jordão quem decide viver um novo tempo na sua vida. Agora preste atenção. Rio que desce. Se as águas estão se referindo à presença de Deus e tudo que vem de Deus, nós não somos as águas. Nós somos o canal. Para que estas águas venham, este rio tem que estar em posição descendo a ladeira. Todo aquele que se humilhar será cheio dos rios de Deus. O que se humilhar, eu o exaltarei. Você quer sair do deserto? Se humilha. Se humilha. Porque aquele que quiser ser o maior, este é o menor. Quem quer ser o maior, que seja o se humilha. Você quer ser revestido de tudo que Deus tem para a sua vida? Se humilha. Humilhar, isso é um conjunto de coisas. Eu escuto a voz de Deus, eu obedeço, eu faço a vontade do Pai. Vai ter um momento, irmãos, que você não vai querer fazer a vontade do Pai. Mas se você obedecer, é muito melhor do que sacrificar. Porque quem não obedece, sacrifica. E vou dizer mais, eu já disse isso e digo de novo. Esse tipo de sacrifício é quase que impagável. O sacrifício da desobediência custa muito mais caro do que você deveria pagar. Os humilhados serão exaltados. Eu profetizo que está chegando um novo tempo na sua vida, e que o opróbrio está sendo quebrado, e que um tempo em que o Senhor vai te exaltar nessa nação. Ele vai te tirar de cauda para a cabeça, porque a partir de hoje você vai ser um rio que desce. Você vai receber mais de Deus e você vai levar essas águas fluindo com muito poder, glória e majestade. Amém? Fique de pé, dê um aplauso ao Senhor e dê a Ele toda a glória. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem saiu do deserto hoje? Quem saiu do deserto hoje? Oh,